Acho que já está sendo transmitido, então a gente já está gravando, né? A nossa reuniãozinha de hoje. Então, vou me apresentar aqui, enquanto o pessoal vai entrando. Hoje espero mais alguns minutos. Tem o link do YouTube para passar para o pessoal? Oi, Luiz. Faltam uns minutinhos ainda, quem sabe aguarda uns minutinhos para o pessoal entrar. Então tá, então eu vou esperar então. Vou compartilhar o link aí com vocês. Tá bom. Depois não esquece de falar para a Andréia, quando acabar o evento, para que ela finalize no YouTube, tá?
Bom, acho que a gente já pode começar, né? Já é 7:02. Pessoal aí que tá meio atrasado, acho que já tem um bom tempinho aí já para chegar. Vamos ser pontuais aqui. E acho que já dá para dar início aos trabalhos, né? Perfeito. Beleza, então. Deixa eu apresentar aqui primeiro o pessoal do Goofers. Depois a gente entra para a apresentação. Só um momentinho. Beleza. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal do Goofers. Boa noite, pessoal que está nos acompanhando aqui via Zoom, via YouTube. Meu nome é Luiz Antônio. Nós estamos aqui para falar sobre é urgente ter paciência. Cara, eu estou ansioso, muito ansioso. Não vejo a hora de ver essa apresentação aqui agora, rápido, nesse instante. Tô brincando. Meu nome é Luiz Antônio. Eu faço parte do Goofers, que é o grupo de usuários de front-end do RS, né? Faço parte desse grupo que está se formando aqui como parte do GU, né, da SUSESO, né, junto com tantos outros grupos. Nosso objetivo aqui é fazer talks sobre front-end, sobre tudo aquilo que cerca também a parte de desenvolvimento de software também, mas com foco principal em front-end, mas também com alguma coisa assim, digamos assim, mais humana também, né? Então, eu agradeço muito a todos por estarem aqui. Curtam nossas páginas no Facebook, nós temos canais também no Telegram, no WhatsApp, se eu não me engano também, nós temos lá. Interaja conosco, participe conosco, nós estamos aqui sempre trazendo encontros mensais, ou às vezes até mais de um encontro por mês sobre assuntos variados, né, conteúdo extremamente rico. Então, se você ainda não faz parte do Goofers, faça parte dos nossos grupos, fique antenado nos eventos, fique antenado na nossa agenda, que geralmente, através dos grupos, você consegue saber ali o que vai rolar, né? Então, acompanha nós e acho que nós já podemos começar a nossa apresentação de hoje. Eu gostaria de apresentar o Daniel Bastos aqui, o desenvolvedor Python, né? O desenvolvedor de software, ele vai falar para a gente que é urgente ter paciência. Bom, Daniel, eu vou pedir para ti se apresentar um pouquinho, quem tu és, quanto tempo tu trabalha na área, né? Dar uma mini bio aí da tua pessoa, e a partir daí tu já pode continuar a tua apresentação, tá? Tá um pouquinho baixinho teu som aí. Parece um pouco distorcido. Ainda não tá legal, tá? Tá meio robótico, como se fosse. Agora tá mudo. Fala, Daniel, tudo bem? Tranquilo? Tu tá usando o fone USB, às vezes dá problema por causa disso. Eu tô achando que é isso. Melhor do que o fone normal, já que usar aqui. Ou 10 segundos, tá? Talvez faça em Symfony. Bom, pode ser também. Vamos ver como é que fica então. Me pareceu uma voz meio... Oi? Tá. Agora pegou. É para contar aqui, Pedro. Senão... Cara, eu tô ouvindo, mas ela tá vindo picotada, sabe? Eu não sei se só eu tô ouvindo assim. Você tá ouvindo também, Wagner, assim?
Tá picotando. Quem sabe tenta sem fone, não? Eu tirei o fone Agora a agora. gente não tá te ouvindo. Eu tirei o fone do USB que tinha. E agora vocês estão me ouvindo? Agora tá ouvindo Porque legal. tá Tá configurado. melhorando, tá melhorando. Tá melhor? É. Aham. Vamos devagar. Eu vou pegar um headset só um pouquinho, que eu acho que talvez melhor. Só um segundinho, prometo. Problemas técnicos. Quem sabe faz ao vivo. Isso. Pronto. Vocês estão me ouvindo melhor agora? Sim, estamos ouvindo. Bem Tá melhor. bem melhor. Então, eu não tô te ouvindo só. Não tá me ouvindo? Mas enfim. Não tá me ouvindo? Alô? Eu não ouço vocês. Vai no, Tá ouvindo agora? perto do microfone, seleciona outra opção de saída, um alto-falante ali. Tô. Eu tô dando uma olhada, ver se tá pegando. Agora, vocês estão me ouvindo? Eu tô ouvindo vocês. Sim, sim. Pronto. Fechou. Acho que agora deu. Beleza. Viu? Podemos prosseguir. Pra né? quem tava com pressa, a gente começou bem já. Vamos aprender a ter paciência, que às vezes as coisas legal. dão um problema. Dá até um tempo pro pessoal chegar. Foi estratégico. É. Tô brincando. Deixa eu começar então. Bom, agradecer o convite. O convite veio através de um texto que eu escrevi no meu blog por conversar com alguns amigos que estão querendo começar nessa carreira de programação e sempre vinha essa demanda e eu achei melhor escrever um texto. E, enfim, acabou que o convite veio através do texto, então espero que a palestra possa ajudar, tanto quanto o texto ajudou o pessoal, certo? Então, o título da palestra é Urgente Ter Paciência. Essa é uma frase que eu escuto já há algum tempo e acho extremamente relevante essa frase. Por trazer ter paciência com urgência ao mesmo tempo, eu sou engraçado. E realmente, tem horas que a única coisa que a gente precisa é ter um pouco de paciência. E quanto mais paciencioso a gente puder ser, dependendo do momento, isso ajuda bastante no processo, principalmente no processo de aprendizado. Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Daniel, eu nasci em Santa Maria, atualmente moro aqui em Esteio. Hoje eu programo com Python, faz alguns anos. Atualmente eu trabalho para a empresa Enjogo.pt. E aos poucos eu vou explicar um pouco do porquê que eu trouxe essas informações, de onde eu nasci, por que eu tô aqui, com o que eu trabalho hoje. No decorrer da palestra isso vai começar a ter um pouco mais de sentido. Eu também ajudei na organização de alguns eventos de Python. Os principais que eu posso dizer que eu ajudei com bastante empenho foram os eventos de Python em Santa Maria. Ajudei a organizar 2 trilhas de Python no TDC de Porto Alegre e o último evento de Python que teve aqui em Porto Alegre também eu ajudei a organizar. Eu já participei de alguns outros eventos também da comunidade Python, como o PyCaxias, o próprio PyPoa, a primeira edição que teve, e também na Python Brasil. Eu fui no último ano e infelizmente esse ano não pôde ter presencial. Certo. Então, antes de começar a palestra, dar aquele disclaimer básico, que aqui nessa palestra onde eu não pretendo trazer aqui nenhum guia, manual de carreira para ninguém.
não tenho nenhuma pretensão em ser uma pessoa que tem essas respostas na ponta da língua. Também talvez eu não traga muitas respostas para algumas perguntas, talvez eu deixe as pessoas com mais dúvidas, mais questionamentos. E também muita coisa que eu vou falar aqui são experiências pessoais. Então, tinha um contexto, tinha um local, uma época diferente. Não que seja muito tempo atrás, não sou tão velho assim. Mas, infelizmente, nosso mundo muda muito rápido, nossa área de desenvolvimento. Então, algumas coisas que se aplicavam quando eu estava começando a programar, hoje já não fazem tanto sentido assim. Então, adapte o que for dito aqui a sua realidade e aproveite o que tiver de bom e descarte o que achar que não faz sentido. Bom, então, senta que lá vem história, né? Vamos começar a explicar um contexto pessoal, de onde é que eu vim, como é que eu comecei nessa carreira e como é que eu enxergo, né, o desenvolvimento de carreira como programador, como é que a minha carreira se desenvolveu. Quando eu tinha uns 15 para 16 anos de idade, meu pai me ofereceu se eu não queria fazer um curso técnico de informática, quando eu morava em Santa Maria. E, enfim, eu gostava de usar computador, como todo adolescente que gosta de jogar, enfim. E para mim, eu achei que ia ser interessante aprender um pouco mais sobre informática, mas eu não sabia nada do que eu ia aprender naquele curso. Não tinha a mínima ideia. A única coisa que eu sabia é que talvez eu ia sair de lá sabendo formatar um computador. Isso para mim já parecia ser bastante coisa. Então eu fui para esse curso e aí me deparei, né, logo no primeiro módulo do curso com algumas matérias de algoritmo, manutenção, enfim, aí tinha as partes mais de hardware, mas também começou com algoritmos e era uma matéria que eu não fazia ideia o que era aquilo que estava aprendendo e enfim, eu conseguia resolver aqueles problemas que o professor dava na aula, calcular a média, fazer programinhas simples em Pascal, mas aquilo não fazia nenhum sentido para mim. Eu resolvia, mas achava só divertido aquilo, mas a aplicabilidade é zero, né? Eu não enxergava isso. E já a parte de manutenção eu já conseguia enxergar onde eu poderia usar aquilo na vida real, por assim dizer. E aí foi quando no segundo módulo do curso técnico, a gente teve a matéria de banco de dados. Então a gente aprendia o que era uma database, uma tabela, o que eram linhas, colunas, etc. E aquilo eu achei muito divertido. Achei que aquilo para mim começou a ficar muito legal. Só que ainda era uma coisa que era divertida, mas que eu não via nenhuma aplicabilidade real. E em paralelo, em módulos, a gente estava vendo programação desktop com Delphi. Mas a gente estava apenas fazendo telas com calculadora. A gente não apenas programava em Delphi. Para mim hoje eu vejo que era algoritmos com Delphi. E não passava disso. E foi no terceiro módulo que a gente foi aprender programação para web. E na época foi com PHP que a gente aprendeu a fazer, enfim, alguma coisa de interface, o que era interface gráfica naquela época era bem diferente do que é hoje. Mas ali a gente conseguiu, surgiu o exemplo de conectar o PHP ao banco de dados. E aquilo ali fez sentido para mim. Falei, agora as peças se encaixaram. Agora eu entendi o que é programação. E foi a partir dali que eu decidi que aquilo ali ia ser algo que eu ia querer, talvez, trabalhar no futuro. Não tinha muita pretensão, porque na época eu estava muito envolvido com manutenção de computadores, fazendo estágio. Mas eu acho que quando eu vi aquela matéria, eu me interessei muito, porque juntou duas coisas que eu gostava. E eu estava fazendo estágio na empresa de um professor do técnico, e aí surgiu a possibilidade de fazer um estágio
não remunerado com outro professor do técnico, que aí ia ser com programação. Um amigo meu me convidou, um colega meu. E eu aceitei na hora, assim, porque eu pensei, bom, é para mexer, é para fazer aquelas telas e conectar a banco de dados, é isso que eu quero. Mas não fazia ideia do que eu ia aprender lá. Não sabia ideia quais eram as tecnologias que tinham disponível no mercado, se aquilo era empregável ou não, se aquilo tinha empregabilidade. Eu simplesmente aceitei, porque era a oportunidade que apareceu e eu estava gostando de aprender. Não estava nem um pouco preocupado com o mercado de trabalho na época, porque, enfim, morava com meus pais, não tinha nenhuma responsabilidade financeira com ninguém. Então, o que eu aprendi era para o meu divertimento. E aquilo me deixava muito bem empolgado. E aqui bate o segundo ponto, que, né, o que era web em 2006, quando eu comecei, né? Não sei se aqui a gente começa a entregar a idade. Em 2006, a gente lidava muito com o pacote macromedia, que basicamente depois foi comprado pela Adobe e virou aí o Flash ganhou bastante destaque. Mas basicamente era Dreamweaver, Fireworks e o Flash. E eu achava o Flash aquilo muito legal, achava aquelas sites feitos em Flash algo sensacional, mas aquilo não me chamava tanta atenção quanto fazer a conexão com o banco de dados, que foi ali que a coisa pegou mesmo como programador. E aí eu trabalhava para o meu professor no estágio, se desenvolvia sistemas para gestão enfim, era para um centro de apoio a crianças com câncer que tinha em Santa Maria. Eles precisavam de um sistema para gerenciar as doações, estoque, contato das pessoas que faziam doação para depois entregar novamente. E a gente desenvolvia isso com PHP e MySQL naquela época. E a página web, que hoje tem um mundo de possibilidades de ferramentas disponíveis, naquela época se resumia a HTML, páginas em tabela e formulários HTML. Estilo muito pouco, estilo CSS mesmo. Isso foi um aprendizado que eu fui ter depois ainda. No começo a gente fazia o estilo das páginas diretamente no HTML, com as tags, com o atributo style das tags, ou a tag fonte que tinha naquela época também, não sei se ainda existe. E aos poucos eu fui procurando no mercado oportunidades, né? Fui procurando outras oportunidades de estágio também. E aí então procurava alguma coisa pouco remunerada, porque eu já conseguia fazer alguma coisa de útil com PHP e com MySQL. E logo depois eu comecei na faculdade também, na Faculdade de Sistema de Informação na UBRA. E aí lá eu comecei a fazer a faculdade e fazia um estágio remunerado na empresa de um professor da faculdade. E acho que aquele aprendi muita coisa. Depois eu consegui um segundo estágio na Receita Federal em Santa Maria, mas aí o estágio era para trabalhar com manutenção de computadores da própria Receita Federal. E eu ficava meio turno, outro, depois da noite para faculdade. E aí foi quando surgiu um estágio numa agência de marketing que tinha em Santa Maria. Então o mercado de Santa Maria, as oportunidades que tinha em Santa Maria eram bem limitadas na minha visão, naquela época principalmente. Hoje eu até não tenho muita noção como é que está o mercado lá, mas naquela época era um mercado bem limitado na tecnologia, então muita coisa, as maiores vagas que tinham eram na parte do marketing e para web. Então naquela oportunidade eu larguei o estágio da Receita Federal e fui para o estágio da segunda agência, essa outra agência de marketing, onde eu ganhava, sei lá, eu já ganhava pouco como bolsista, e saindo da Receita Federal comecei a ganhar bem menos ainda. Na Receita Federal eu ganhava lá, tipo, uns R$400 por 4 horas, e nessa agência de marketing foi para ganhar uns 150, assim. E para mim foi muita vantagem, porque eu estava aprendendo bastante. Eu trabalhava tinha uma equipe
então não tinha mais gente com mais experiência e eu estava investindo muito nessa ideia de me aproximar de pessoas com experiência e trabalhar com aquilo que eu estava me interessando naquele momento, que era programação para web. E aí eu segui trabalhando, segui desenvolvendo, me estudando, consegui um emprego na área depois de um tempo eu consegui um emprego na própria Ubra para trabalhar no CPD, mas era um emprego voltado à parte de suporte. E por muito tempo aquilo foi bom, me ajudou a pagar a faculdade, me ajudou a juntar um dinheiro. Mas eu fiz o cálculo que aquilo era muito bom, com aquele emprego eu ia conseguir me formar rápido, né? Eu consegui fazer faculdade no tempo certo, por assim dizer, né? Porque até então eu fazia menos cadeiras na faculdade, porque ela era paga, e eu tinha o auxílio do meu pai e ajudava um pouco no que eu podia também. E eu pensei, bom, fazendo faculdade, tinha desconto, tinha um salário um pouco maior, poderia fazer todas as matérias e eu me formava rápido. Mas o cálculo que eu fiz foi que se eu ficasse 4 anos dentro da faculdade e saísse de lá com o diploma e com 4 anos de experiência em manutenção, em suporte, gestão de rede, pouca coisa eu ia ganhar quando eu voltasse para o mercado de trabalho com aquele diploma e 4 anos parado, sem acompanhar a evolução da tecnologia no desenvolvimento web, que era aquilo que eu buscava para mim. Então, eu fiz as contas, achei melhor sair daquele emprego, né? Então, comecei a largar currículo na rua novamente, consegui emprego numa empresa de tecnologia que desenvolvia software para gestão de rastreamento veicular, com C# na época. E, enfim, eu não tinha experiência, mas eu tinha feito um curso ou outra coisa, apliquei igual e acabei conseguindo. Então, eu saí daquela vaga que me possibilitaria me formar rápido, né? E fui para o mercado de trabalho para poder pegar experiência com aquilo que eu queria trabalhar. E aí, então, trabalhei aqui na empresa, fui trabalhar em outras agências de marketing também. E por insistência de um amigo meu, um amigo que eu da faculdade, ele me pedia para que eu aprendesse Python, me incomodou muito, assim, até que eu resolvi aprender todo o Python, né? Fui ver o que ele tanto falava. E aquilo foi muito legal, assim, eu gostei muito da tecnologia. Então foi ali que eu falei, bom, eu gosto de trabalhar com web, já descobri que é com web que eu quero trabalhar. Mas não vai ser com PHP nem com C#, vai ser com Python. Porque eu achei aquilo fantástico. Eu já tinha um pouco de conhecimento, então eu já tinha condições de saber o que eu queria para mim, por assim dizer. E só que aí cai nessa frase que eu gosto muito, né? Eu sou eu e minhas circunstâncias. Eu estava numa circunstância onde o mercado de Santa Maria era relativamente fraco, não tinha muita oportunidade. As oportunidades que tinham eram trabalhar em agência, e aí nenhuma delas utilizava o Python naquele momento, ou era para trabalhar desenvolvimento de software de frente de caixa, software em Delphi, também não era muito, não queria muito aquilo para mim. Ou trabalhar com Java, também tinha, depois eu acabei descobrindo que tinha empresas que trabalhavam bastante com Java, atendendo editais de prefeituras e universidades. Mas eu estava disposto a fazer alguns sacrifícios porque eu queria trabalhar com Python. Então, uma das oportunidades que eu tive em uma agência de marketing, eu optei, como era só eu, o programador, eu optei por escolher como tecnologia da empresa Python e acabei assumindo a responsabilidade de aprender e treinar os outros programadores que foram chegando com o tempo, e aí consegui ter um pouco de experiência com Python, e isso foi muito bom. Assim, aos poucos foi surgindo novas vagas, mas em 2012 para 2013 eu recebi a notícia que eu ia ser pai, e aí toda essa conversa de ir atrás do que eu queria, abrir mão de bolsa de estágio para fazer o que eu queria, aí a realidade bate a porta e a gente não tem o que fazer, né? Então, novamente, eu encarei as minhas circunstâncias e fui
trabalhar no hospital que tinha na cidade lá, trabalhar com desenvolvimento de software naquele hospital, trabalhar com Delphi, e depois fui para outra empresa que trabalhava com Java, porque elas pagavam melhor. Mas aquele incômodo de não poder trabalhar com Python sempre teve, né, comigo, e aí eu aproveitei essa imagem desse desenho da Moana, porque como tem uma filha, e quem tem filho sabe que a gente descobre todos os filmes da Disney, tem uma frase desse desenho, dessa vozinha que ela diz que é e além dos corais, né, do Recife. E que é basicamente o que eu procurei fazer comigo naquela situação. Então, se Santa Maria não tinha oportunidade, então eu vou além dos corais, então eu vou além do mercado de Santa Maria. Eu já acompanhava bastante pessoas da comunidade Python que trabalhavam de diversas formas, uma forma bem diferente do que eu estava acostumado a ver dos meus pares em Santa Maria. E eu falei, não, tem uma outra... É possível trabalhar com Python de uma forma diferente do que eu estou vendo aqui em Santa Maria. Trabalhar remoto, trabalhar como pessoa jurídica, existia essa possibilidade. Eu não... E apenas pelos contatos com meus pais eu não estava sabendo disso. Então, minha filha nasceu em 2013, acho que em 2014, aí mais tardado 2013, 2014, eu larguei meu emprego, eu peguei uma vaga como pessoa jurídica para trabalhar remotamente para uma empresa de João Pessoa. E a partir dali eu nunca mais voltei a trabalhar em escritório, sempre trabalhei com Python todo esse tempo, sempre remoto. Para alguma empresa, para algum cliente, como eu tinha minha empresa, então eu pegava alguns projetos freelancer para tocar. Eu trabalhei para algumas empresas em Curitiba, São Paulo. Então, depois disso, depois que eu decidi qual era aquilo que eu queria e eu tinha uma bagagem, estava disposto a encarar o desafio de atravessar os corais, minha carreira deslanchou bastante, porque eu estava disposto, estava consciente das minhas circunstâncias, das minhas limitações. Eu tive o apoio da minha esposa, então qualquer problema que desse, a gente poderia muito bem voltar atrás e trabalhar numa agência, não teria problema nenhum. Ou trabalhar com Delphi novamente, com Java, enfim, o que fosse necessário. Isso nunca foi um problema para mim. Apesar de eu sempre querer trabalhar com Python. E aí vem a questão, né? Quais são as principais dificuldades, né, para quem está entrando no mercado de trabalho hoje? Né? Eu não coloquei no título essa ênfase. Porque na minha época eu não tive muita dificuldade. Eu não vejo isso. Mas hoje eu vejo o pessoal bate muito a cabeça, assim. Eu gosto muito dessa frase do Jordan Peterson, né? Que é compare a si mesmo com o que você foi ontem, não com o que outra pessoa é hoje. Né? E esse desenho, para mim, é a prova de que existe evolução, mesmo quando a gente não percebe, né? Porque o que eu vejo hoje muito característico, talvez, de quem está começando, acho que na área de front-end, eu acho que é até mais característico isso. Apesar de eu não ser um programador front-end especificamente, eu acabo transitando um pouco por esse meio e tento estar sempre um pouco atento com o que está acontecendo no mundo front-end, mas também não quero me aprofundar muito porque eu optei por tocar minha carreira por um outro lado. E o que eu vejo que a maior dificuldade para quem quer começar com front-end é que a pessoa quer começar e no dia seguinte ela quer fazer um Facebook, ela quer fazer o site mais bonito possível, o site que ela acessa e é óbvio que não vai dar certo. É óbvio que isso não na primeira tentativa. Existe muita coisa que é necessário aprender, não é fácil aprender a programar, mas não é impossível. É uma tarefa árdua, é uma tarefa que exige esforço para te aprender, assim como é qualquer coisa que necessite numa profissão. Né? O engenheiro aprende, né, a sua carreira no decorrer dos 5 anos de faculdade e depois quando ele vai para alguma empresa ele ainda continua evoluindo como engenheiro. Né? E na área de programação isso não é diferente. Então a gente tem que ter essa paciência consigo mesmo, né? E uma boa técnica é
ter como se fosse um diário de bordo, talvez, tipo, que pudesse registrar toda a evolução, né? Hoje eu aprendi tal técnica, hoje eu fiz essa página web e eu vou pegar um outro exemplo aqui para me fazer e eu quero aplicar talvez a outra tecnologia que eu estudei ali, mas sempre focando numa coisa meio prática, né? Tem uma outra frase que programação se aprende pelos dedos, né? Não é lendo, não é assistindo aula, muito menos assistindo vídeo no YouTube. Eles ajudam muito para quem quer aprender a programar, com certeza, mas não é isso que vai fazer com que tu aprenda de fato, né? É o exercício diário que vai te desenvolver como programador. E então, sempre cuidado quando for começar, para quem está começando, né? Para não ser injusto consigo mesmo e se comparar com alguma pessoa que já tem anos de experiência, que desenvolveu essas suas habilidades durante uma longa jornada e você está começando. Então, calma aí, calma aí, jovem, senta aí, vamos devagar. Procure pessoas que tenham experiência e peça ajuda, mas não se limite a assistir, a consumir conteúdo, né? Tem que ir para a prática. E eu peguei e fiz essa pergunta para alguns amigos meus que abrem as caixinhas de pergunta no Instagram. E surgiram várias respostas diferentes, assim, e eu achei muito interessante. E cada uma não foi bem engraçado, cada uma marcou um ponto diferente nessa dificuldade para quem está começando, né? Um pegou o Augusto, pegou num ponto que eu acho bem importante, né? Que ele comenta ali que a maior dificuldade de quem está começando é entender a realidade do desenvolvimento de software. Muitas pessoas caem na conversa de descobrir qual é a melhor tecnologia, qual é a mais moderna, aquela que o Facebook está usando. E, às vezes, o mais simples, aquilo que todo mundo diz que é passado, já não se usa mais, mas aquilo resolve um problema real, né? O software, né, que nem ele dá ênfase ali no final, né? O software existe para viabilizar algum negócio, para que empresas se desenvolvam, para resolver problemas de pessoas, né? E se tu não tem essa noção disso e começa a querer aprender a programar por programar, aprender a tecnologia pela tecnologia, vai ser muito mais difícil, na minha visão, pelo menos. Essa palestra é a minha visão sobre as coisas, então essa é a minha visão. Então, se tu tá disposto, tá afim de aprender a programar como front-end, como back-end, enfim, procure uma prima, uma tia que vende roupa e oferece para ela fazer um site para ela. Oferece para te ver o quanta coisa tu vai aprender no meio do caminho. E não precisa ser um site usando React, usando Vue.js, não. HTML, CSS. Tu vai ver a dificuldade que vai ser resolver um problema real. Mas o aprendizado que isso vai te dar vai ser extremamente relevante. Tu vai aprender muito mais do que se tu ficasse comprando 10 cursos na Udemy, consumisse todos e não resolvesse esse problema real de alguém. Aqui no print do meio, aqui o Renzo, né, ele bateu na tecla da faculdade, que eu acho um ponto importante também. A faculdade, como qualquer curso que a gente está disposto a consumir, se a gente apenas consome o curso e não vai para a prática, a gente cai muito nesse problema de achar que o conteúdo do curso vai te preparar. E é importante fazer curso, enfim, não sou contra quem faça faculdade, quem compre curso, quem faça curso. Eu mesmo fiz técnico, comecei a faculdade, mas acabei abandonando. Mas foi extremamente relevante para mim. Estar próximo de pessoas que estão dispostas a aprender e ter interesse pelos mesmos assuntos. Isso é bem relevante e isso ajuda muito no desenvolvimento, no aprendizado. Estar próximo de pessoas e ali, então vai ter uma pessoa um pouco mais experiente, vai ter um professor que vai conhecer uma empresa ou que vai ter uma empresa
E ele vai estar disposto a investir em alguém que está começando. Então, tá próximo em cursos de pessoas que têm esse mesmo interesse é extremamente relevante. Porém, não é o fim, né? A faculdade não é o fim, a faculdade não vai te ensinar. A faculdade vai te abrir portas. Tu pode aproveitar todas, ou pode aproveitar nenhuma. Mas vai da pessoa estar disposta a aproveitar ou não essas oportunidades e encarar, e exercitar, e praticar. E o Henrique Basso também, foi esse último print, ele trouxe um ponto bem interessante, que é para ele a coisa mais difícil é atravessar o Vale das Sombras do mercado de trabalho com segurança. Esse Vale das Sombras é um termo que ele usa para designar muitos problemas que muitas pessoas que depois de entrar no mercado de trabalho acabam encarando, entrando nesse Vale das Sombras e às vezes as pessoas não saem de lá de dentro. Acham que o mercado de trabalho é aquilo e se frustram muitas vezes, abandonam a carreira, porque acham que trabalhar nessas vagas que são do Vale das Sombras, eles generalizam achando que esse é o tipo de vaga do mercado, né? Que todo mercado é assim, e não é. Existe muita vaga boa, existe muito lugar bom de trabalhar, existe muito lugar ruim, existe muita vaga ruim, então não dá para generalizar e tem que ter muito cuidado para não cair nesse vale aqui. Mas eu não sei explicar muito bem esse conceito. Eu entendo o que ele quer dizer com isso, mas não consigo explicar. Então eu recomendo fortemente que quem está assistindo e ficar curioso, que vá na caixinha que o Henrique abre todos os dias, vai lá e enche o saco dele perguntando o que é esse Vale das Sombras, né? O Henrique é uma pessoa super aberta para ajudar. E como bom carioca, adora conversar, então se tu puxar papo com ele, com certeza ele vai adorar, certo? Então, o que é o mercado de trabalho? Né? A gente viu agora, a gente já percebeu qual é a dificuldade de quem está começando na área em aprender, e depois que a gente aprende um pouco, a gente quer ser testado, né? Que também ganha dinheiro, óbvio. A gente quer ir para o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho, para mim, é essa imagem. É uma confusão desgraçada. Existe muita empresa surgindo, muita empresa contratando, muita empresa fechando, muita vaga fechando. E como é que a gente se mantém firme nesse processo turbulento do mercado de trabalho? O que a gente precisa ter habilidades, ter conhecimentos para entrar nesse mercado e para poder passar por esse vale das sombras e, enfim, desenvolver uma carreira que a gente consiga encaixar aquilo que a gente gosta com as necessidades financeiras, com nossos objetivos, né? Espero que esteja dando para ver bem aqui. Eu tirei um print, fui no LinkedIn, busquei vagas front-end, marquei que eram vagas para júnior ou estágio, e aí vem essas sopas de letrinhas aí. E eu fiz questão de marcar aqui, talvez nessa imagem. Não sei se vai dar para ver, que acabou ficando um pouco pequeno. Mas o que eu marquei em amarelo aqui, nessas vagas, são as coisas incomuns em todas as vagas de front-end. Que é basicamente HTML, CSS, JavaScript, ponto. Todas pedem isso. Todas as vagas front-end têm esse requisito, porque é com isso que tu vai trabalhar o dia todo. E o que são essas marcações vermelhas aqui, então? São ferramentas para quem está trabalhando com front-end. E muitas vezes isso assusta para quem está procurando a primeira vaga. Por exemplo, tem uma vaga, essa vaga no meio aqui, ela pede, entre os conhecimentos ali, que eles desejam que a pessoa que está aplicando para a vaga saiba, é Vue.js, Angular e React. Eu, particularmente, nunca trabalhei em um projeto que utilizasse os três tecnologias ao mesmo tempo. A empresa pode ter projetos que utilizam essas três tecnologias em ambientes diferentes, em contextos diferentes. Mas a pessoa que está começando agora, ela vai ver essas letrinhas e ela pensa, pronto, eu sei HTML, eu sei CSS,
eu sei o básico de JavaScript, estou aprendendo, mas eu não sei Vue. Então não vou aplicar para essa vaga, porque agora eu vou aprender Vue.js. Vou comprar um curso na Udemy, vou ficar maratona aí da semana inteira, e aí depois eu aplico. E aí ele chega, a vaga foi preenchida e aparece uma outra que pede Vue e Angular. Ele, pronto, eu já sei Vue, agora eu vou aprender Angular. Compra mais 2 cursos na Udemy, vai lá, faz o curso de Angular, e aí assim ele fica tentando atender todos os requisitos da vaga. E não é isso que, na minha visão, a pessoa precisa fazer. A pessoa precisa saber o básico. Se a pessoa está começando, ninguém exige, pelo menos é o esperado, né? Que as pessoas não exigem dessa pessoa conhecimento de tudo, né? Por exemplo, essa vai aprender React e Angular, né? Pronto, tu pode aprender uma tecnologia dessa e quando aprender uma, para te portar para outra vai ser relativamente simples, ou deveria ser relativamente simples, se tu aprender bem a base delas, porque o conceito dessas ferramentas elas têm como propósito resolver o mesmo problema, ou quase o mesmo problema. Então, são coisas de front-end, então eu posso estar pisando na bola aqui, mas o que eu quero trazer aqui nesse slide é o cuidado quando olho uma vaga e ela lista muitos requisitos. Por exemplo, tem muita vaga, por exemplo, trazendo um pouco para o meu contexto, muita vaga de Python que pede que a pessoa saiba Python, que saiba Java, muitas vezes, também aparece o Java no meio, que saiba Django, que saiba Flask, que saiba, enfim, lista um monte de requisitos. E normalmente a pessoa utiliza o Django ou o Flask nos seus projetos. Não vai utilizar os dois ao mesmo tempo. Não faz muito sentido, porque os ambos se propõem a resolver quase o mesmo problema. Então, esse cuidado tem que ter. Aprende a base daquela área que tu quer atuar e escolhe uma tecnologia. Pode ser aleatória mesmo. Eu vou aprender Angular. Por quê? Porque eu achei mais fácil para começar. Aprende. Coloca no teu currículo, pratica, faz exemplo, cria projetos, cria clientes fictícios para te poder resolver algum problema real, né, entre aspas, com essa tecnologia que tu está estudando. Porque isso vai te dar conhecimento para quando tu vê uma vaga de React, tu possa aplicar também. E diga, não, eu não sei React, eu sei Angular, mas eu estou disposto a aprender. E essa atitude de aplicar para a vaga sem atender os requisitos, ao meu ver, mostra muito da personalidade da pessoa e comigo ganha muito ponto. Eu trabalhava no projeto para um cliente de Porto Alegre, onde a gente desenvolvia o sistema da empresa dele e estava vindo muita demanda e a gente precisou contratar mais um programador. A ideia era pegar alguém de pleno para sênior, porque não ia ter muito tempo para que eu pudesse treinar a pessoa, para pegar junto com ela e ensinar os conceitos básicos do projeto, de Python, de Django, enfim. E eu larguei a vaga na minha rede de amigos e uma pessoa que eu nunca não conhecia, me chamou em privado e disse: Daniel, vi a vaga, não, tô aprendendo Python, se eu não me engano, o cara trabalhava como porteiro na portaria de um hotel do Ceará. E eles, olha, eu não sei, nunca trabalhei na área, trabalhei numa área completamente diferente, mas eu quero começar e aqui está meu GitHub, aqui tem uns projetos que eu fiz fictícios, que eram crawlers de notícias de jornais da região dele, sites de notícia que ele fez com Django, enfim, com a tecnologia que ele estava querendo estudar. E aqui estava disponível, processava, estava disponível no Heroku, que é um servidor para te hospedar aplicações. Também dá para hospedar aplicações Python e estava disponível, dava para acessar, dava para navegar. E tinha o código-fonte aberto também. E apesar da vaga não ser para júnior, né? Eu deixei bem claro que não tinha condição de ser júnior.
ele aplicou e eu falei, cara, vamos nessa vaga aí, cai dentro, gostei da tua atitude, acredito que isso teve coragem de aplicar para uma vaga que tu tá bem consciente que não é para ti, mas a tua atitude de se expor a esse desafio ganhou muito ponto enfim, o cara se desenvolveu, aprendeu, ele tinha os conceitos básicos que a gente precisava para a vaga, e, enfim, eu tive que ajudar ele muitas vezes, mas foi um desafio bem interessante para ele. Hoje eu não sei onde é que ele está trabalhando, mas sei que ele segue na área como programador. E foi a primeira vaga dele, ele saiu do trabalho de hotelaria lá que ele fazia para trabalhar remoto com Python como programador direto. Então foi muito legal. Então esse é o norte que eu tenho para dar para quem está entrando no mercado de trabalho, né? Que está aqui encarando esse desafio pela primeira vez, né? Não caia na cilada de cumprir checklist, de atender todos os requisitos da vaga para aplicar. Né? Não é isso que as empresas querem. As empresas às vezes colocam essas informações muitas vezes como às vezes, eu acredito que seja por dificuldade na comunicação entre o RH e a equipe técnica. Então o RH pergunta o que a gente utiliza de tecnologia, e aí o desenvolvedor vai falando, a gente utiliza isso, aquele outro, e ela vai anotando, e aí depois ela põe na vaga todos os checklists que o programador falou que a gente usava. Então a pessoa que vai entrar vai precisar saber, afinal de contas a gente utiliza isso. E a realidade é outra, a realidade a gente nunca vai saber todos os itens. Então aplica, foca numa base que é comum na tua área. Se tu quer trabalhar com front-end, foca bastante no HTML, CSS e JavaScript. Aprende como usar ele. Aprende os detalhes que tem, quais problemas cada um está disposto a resolver. Porque aprender depois as novas tecnologias vai ser muito mais fácil. Busca experiência prática, né? Então, um ponto muito importante para quem está querendo entrar no mercado de trabalho. Tenha cases para mostrar, eu acho que isso é extremamente relevante. Porque a prática vai te mostrar coisas que no curso não tava tão claro. Então, talvez tu tenha aprendido alguma coisa num curso, mas na prática aquilo vai ser consolidado com conhecimento de fato. Né? E outro ponto é que resolva os problemas reais. Então, busque alguém que esteja com algum problema. Uma tia que tem uma clínica se oferece para fazer o site de graça. Vai ter que aprender onde é que vai hospedar. Vai ter que aprender HTML, vai ter que aprender CSS. Vai ter que aprender a configurar domínio. Vai ter um monte de coisa para aprender no meio do caminho. E tudo isso vai acrescentar muito no teu conhecimento e vai te tornar cada vez mais atrativo no mercado de trabalho. E eu coloquei mais uma vez, e não foi nenhuma falha, foi para reforçar mesmo que é foco em experiência. Experiência é o que vai te preparar para o mercado de trabalho e é o que vai te fazer aprender, no meu ponto de vista. Sem experiência, o conhecimento fica muito vago. A experiência é o que consolida o conhecimento que tu adquiriu consumindo informações pela internet. Então, isso é as considerações finais aqui que eu teria para trazer nesse bate-papo. A jornada de aprender a programar, ela é longa, é turbulenta, né? Mas sempre vai ter pessoas dispostas a ajudar. Busque grupo de usuários, como a gente está vendo aqui participando. Busque pessoas, busque cursos, busque professores, busque, enfim, vá atrás de pessoas que estão discutindo essa mesma coisa que tu está a fim de aprender. Seja constante na prática, então vale muito mais a pena praticar todo dia um pouquinho, todo dia 1 hora, 2 horas, meia hora, o que for, do que ficar uma tarde inteira consumindo vídeo e não praticando. Tem que praticar, não adianta, não tem outro caminho, não conheço pelo menos outro caminho. Foque, né, numa base comum e não se preocupe, não se desespere atrás dessas especialidades da moda, né? Então, tudo
que está surgindo de framework novo, front-end. Tudo isso roda JavaScript no Flutter. Então, para que tu vai aprender React se não souber JavaScript? Tu pode até aprender. Vai aprender algum curso, vai conseguir fazer o básico. É bem possível. Mas quando começar a encarar alguns problemas que estão além dos exemplos dos cursos que tu teve, aí vai começar a dor de cabeça. E isso não... Às vezes tu vai aprender React e na empresa do lado da tua casa vai estar pedindo alguém com Angular e o teu conhecimento não é sólido e talvez para te mudar de React para Angular não vai ser tão simples porque tu não tem uma base forte. Então aprenda, foque na base comum, aprenda os conceitos básicos da tua área, que depois mudar de roupa conforme a moda fica mais fácil. Busque uma rede de apoio, então procure grupo de usuários, eventos, pessoas que estão aprendendo, faça cursos que as pessoas estão dispostas, estão junto ali aprendendo o mesmo assunto. E compartilhe sua experiência. É algo que eu sempre digo para pessoas que estão próximas de mim, que estão aprendendo. Crie um documento ali, um guia, que tu consiga descrever todas as evoluções que teve durante a semana. Eu aprendi uma tag nova, aprendi a organizar um elemento, posicionar um elemento na tela com CSS de uma forma diferente. Anote e crie posts, ou tweet, ou enfim, ponha para fora isso. Mostre essa evolução, porque isso pode ser extremamente relevante na hora que alguém for avaliar o teu currículo, no maior momento que tu for escrever isso, escrever esse documento para compartilhar, tu vai ter todo um cuidado para escrever ele, e durante a pesquisa, para te escrever algo um pouco mais devagar, tu vai aprender ainda mais do que aquele exemplo que tu fez, né? E por último, jogue-se ao mar, né? O mar tá aí, tem muita oportunidade nessa nossa área. Tem muita gente entrando com seu barquinho, enfrentando mares um pouco mais turbulentos. Alguns desistem no meio do caminho, porque já a pessoa pega seu barquinho e quer se jogar em alto mar, e o barquinho não está pronto, não suporta esse tipo de navegação. Então, vá devagar, seja constante, se joga ao mar, vai navegando, vai dominando a ferramenta que tu tem, depois troca ela, pega uma outra melhor, pega um barco um pouco maior e vai se aventurando em águas mais profundas. Era isso que eu tinha para falar. Espero que tenha sido útil a conversa. Aqui estão minhas redes sociais para vocês entrarem em contato comigo. Fico à disposição para conversar. Se alguém tiver alguma dúvida, estou disponível nessas redes sociais e agora mesmo, se tiver que passar alguma informação, enfim, tô por vocês agora. Muito obrigado. Poxa, muito obrigado, Daniel, pelo compartilhamento da tua experiência, né? Por essa talk aqui maravilhosa. Eu peguei alguns inputs. Eu gostaria de pedir ao pessoal que tiver dúvidas, o pessoal que tiver alguma coisa a perguntar, podem usar nossos canais aqui, tanto no próprio Zoom quanto no YouTube também. Perguntem aqui que, se eu conseguir dar uma olhada, aí eu posso passar para o Daniel, acho que consegue responder aqui no ato, né? Mas eu gostaria bom, já te agradeci, mas eu gostaria também de dizer, assim, parabéns, né, pela apresentação. Essa parte, assim como tu já começou faz um bom tempo, né, às vezes a gente vai se distanciando daquele dia que a gente começou na área de TI, na área de desenvolvimento de software, a gente vai se esquecendo um pouco, assim, cara, o que foi pelo que eu passei mesmo, aliás, as dificuldades e também as situações mudam, né, tenho certeza que, poxa, tu falasse ali lá por 2006, mais ou menos, né? Que tu começou a ter contato na área. Isso. Pô, e que era a informação, o acesso à informação naquela época, se comparado com hoje, por exemplo, né? Era extremamente escasso. Ainda assim... Eram posts no blog e tinha poucos blogs, tinha alguns canais, fóruns de discussão que eram realmente... Tinha muita informação útil, mas tinha muito pouca interação também, era engraçado isso. Exatamente.
a gente veio, então, de uma geração que já não tinha o Stack Overflow disponível, assim, pelo menos eu acho que não tinha, porque eu não me lembro de ter consultado o Stack É, Overflow se, naquela época, né? se tinha, eu não E, tava sabendo, aí também fez muita falta. é, então, mas hoje o acesso à informação ela é muito fácil. Eu vejo isso também, às vezes, como um problema em potencial, por quê? Porque o acesso é muito fácil. O que eu quero dizer com isso? Uh, a chance de acontecer, como eu posso dizer, um distúrbio na hora de capturar as informações, saber aquilo que é válido, aquilo que não é válido, ou melhor ainda, aquilo que é útil para mim no momento seguinte, isso aí vai ficar muito mais difícil de conseguir, porque É, agora tem informações de todos os lados, né? Que nem tu e falaste a pessoa acaba virando um obeso intelectual, né? Ela não digere nada. Ela Exatamente. consome informação e aquilo não internaliza na pessoa. Fica pesado. Exatamente. É, por isso que eu acho que apresentações, palestras como a tua, elas são interessantes porque elas trazem para a realidade de hoje um cuidado que talvez a gente não teve no passado, mas que a gente entende que é necessário ter, que é, cara, vamos se focar mais nas bases, se foca mais nos conceitos e também pratique muito, né? Aquela hora que tu falou ali que, cara, é legal tu assistir vídeos, é legal tu capturar bastante conteúdo, mas não pode esquecer da prática. Eu faço uma analogia, eu gosto de fazer muita analogia, eu gosto de fazer analogia com jogos de futebol. Pô, quantos jogos de futebol assisti? Um monte. Ah, então eu sou um Pelé da vida, então um Ronaldinho. Neymar da vida, né? Um Robinho. Cara, tu não é, entendeu? Tu vai ter que treinar muito. Não adianta só assistir o jogo, tu vai ter que treinar muito É, para ter aquela e habilidade. Eu acho que programação é muito parecido com isso. Os vídeos, esse material, às vezes pode até dar um insight para te dizendo, cara, eu sei que essa tecnologia ou essa linguagem pode fazer isso por mim, mas tu quer aprender realmente como trabalhar com ela? Só trabalhando com ela. e programação é como se fosse, é quase como uma arte, né? A pessoa que pode até ter mais facilidade ou menos, mas na prática, na repetição, aquilo se desenvolve. Então, a pessoa, o Neymar, por exemplo, joga muita bola, mas quanto tempo ele jogou? Acho que desde que aprendeu a caminhar. Então, não foi de um dia para noite que ele ficou tão bom quanto ele é hoje. Teve uma caminhada nesse processo aí que é crucial para desenvolvimento em qualquer carreira, né? Qualquer área, independente se é de programação ou não. Exatamente. Então, as pessoas, elas têm um potencial grande, né? Mas potencial é bacana e ele é valioso quando se torna prática, né? Então, colocar todo esse conhecimento, toda essa vontade de aprender na prática, realmente é o teu porto seguro. Se tu estudar bastante e ver na prática que dá certo, então tu não tem, digamos assim, o que temer, né? Tanto hoje quanto no futuro, né? Tu vai estar, digamos assim, com o teu espaço garantido, né? Nós, assim As que... pessoas, da nossa área também, às vezes, entram em parafuso, querem saber qual é a tecnologia que tem que aprender que vai dar emprego para ela. Qualquer tecnologia dá Exatamente. emprego. Eu digo, quer ganhar dinheiro? Tem gente que ganha dinheiro vendendo água, né? Então, ganhar dinheiro com qualquer coisa consegue. Tem que ser bom naquilo que tu faz, óbvio. Então, não dá para se aprender muito com a superfície da área. Tem que saber o básico, porque aí fica mais fácil para te trocar. Porque por exemplo, eu trabalhei com PHP e com outras tecnologias durante 5, 6 anos. Até que eu descobri Python. Eu falei, não, e aí eu descobri, bom, é isso que eu quero. Então, mas até lá eu estava aprendendo o que vinha pela frente, eu não estava me preocupando no primeiro dia já escolher, eu quero ser um programador PHP profissional pro resto da vida. Eu queria resolver o Exatamente. problema que estava ali e estava aproveitando as oportunidades que apareciam. Então, às vezes a pessoa me Exatamente. pergunta, qual é a melhor vaga? Eu digo aquela que tá mais fácil para te entrar. Pega aquela primeira aí, deu. Não, exatamente. Eu estava até discutindo esses dias, até lá no meu serviço. Existe, como é que eu posso dizer, a questão da especialização. Pô, o cara era desenvolvedor PHP há 5 anos, né? Então, pô, poderia continuar no PHP, poderia se especializar, poderia ficar só no PHP, só que tá tudo muito dinâmico na TI. A TI ela sempre foi muito dinâmica e parece que agora está exponencialmente dinâmico. Então, não é surpresa
hoje a gente trabalha com um framework, hoje trabalha com uma linguagem, e amanhã essa linguagem já está defasada, as coisas mudaram, né? Hoje, por exemplo, as empresas estão com uma dificuldade tremenda para contratar pessoas em Ruby, sendo que o Ruby realmente era um hype alguns anos atrás, e hoje está com dificuldade por quê? Porque o pessoal todo já migrou, o pessoal já foi para Node, outros, de repente, até foram mesmo para Java, ou, inclusive Python também está numa crescente, então... Eu quando estava para aprender uma tecnologia, eu era produtor PHP, meu emprego era PHP, resolvi todos os produtos PHP, e esse meu amigo me buzinava na orelha, aprende Python. E eu tava a fim de aprender uma coisa diferente, e eu tava olhando o Ruby na época, Ruby on Rails. Eu falei, cara, mas eu vou aprender Rails, é muito mais fácil, porque eu tava com dificuldade de entender o conceito de virtual env que tem no Python. Eu não tava entendendo aquilo. E aí com o Rails eu conseguia pegar o tutorial e executar e fazer funcionar. No Python eu pegava o tutorial e não funcionava. Vou aprender Ruby, que é mais fácil. Já tá resolvido aqui, já consegui fazer o primeiro tutorial. E aí, mas acabei que eu não tinha nenhuma pessoa próxima a mim que trabalhasse com Ruby. E aí tinha esse meu amigo que estava me incomodando muito, porque quer saber, vou atrás das pessoas, né? Pelo menos se eu tiver alguma dúvida, eu tenho que conversar. Se eu tiver uma dúvida com o Ruby, eu tô ferrado, não tem para quem perguntar, né? Então eu fui um pouco assim, o que estava mais perto de mim, para mim me desenvolver. Sim. Não, isso, olha só, que legal que a gente consegue encaixar até nesse contexto. Tu foste num amigo teu, né? Esse também é um dos fatores que potencializa as comunidades. Por quê? Porque uma vez, e isso eu acho legal, até para o pessoal que está assistindo aí, comunidade, ela vai conseguir te dar isso daí, com certeza. O quê? Cara, troca de experiência, saber o que está acontecendo, saber para onde as coisas estão indo, e se tu tiver dificuldade, pessoas que podem te ajudar. Isso que é legal. Então, por exemplo, olha só, eu fui num evento, o pessoal está falando muito sobre tal tecnologia. Cara, o que está acontecendo? As empresas lá estão começando a usar, então tu já começa a dar uma olhada naquilo lá. Para mim, por exemplo, foi assim com a questão do Docker, né? Que, cara, olha só, cada vez mais nas comunidades está se falando em Docker, acompanhando as comunidades, tu vê, não, peraí, então eu tenho que prestar atenção nesse cara. Não dá para deixar em segundo plano, né? E hoje faz parte do meu ferramental, faz parte do ferramental de muita gente. O próprio Python também é uma coisa que a gente devia se atentar. Comecei a me atentar com Python quando? Quando eu comecei nas comunidades, quando comecei a ver que o pessoal falava muito sobre machine learning. Como é que se faz? Cara, a ferramenta padrão é Python que se usa. Não, então peraí, então a gente tem que dar uma atenção pro Python. Entendeu? Então, cara, esse é o poder da comunidade. E depois de estar dentro de uma comunidade e poder trocar experiência, eu acho que empresas tipo o Cato, que divulgam vaga, acaba perdendo um pouco a importância quando está dentro de uma comunidade, porque as pessoas que estão à tua volta, que elas sabem aquele conhecimento que tu já tem, quando surgiu uma vaga na empresa delas, eles nem vão divulgar a vaga, eles vão vir direto para ti. Na verdade, tu aí que estava comentando esse dia atrás sobre aquela tecnologia, a gente abriu uma vaga para trabalhar especificamente com isso. Tu não quer vir aqui? Então a comunidade se ajuda muito isso. Eu vejo pela comunidade Python, assim, é uma comunidade que muitas pessoas falam, né? Eu entrei pela tecnologia e fiquei pela comunidade, né? Então, tipo, a comunidade é super receptiva e o mercado está bem aquecido também no mundo com Python faz muito tempo que eu não procuro vaga porque a comunidade se ajuda, assim, as pessoas se indicam muito trabalho vem de indicação. E quando a rede não suporta, aí as pessoas abrem, né, a vaga ao público, mas o contato próximo é sempre o primeiro que a gente procura para resolver um problema, que é normal, né? A gente sempre vai procurar o amigo, a pessoa que a gente já conhece, já confia para trabalhar com a gente. Exatamente. Eu me lembro aqui na tua palestra agora, tu comentaste também que tá trabalhando já faz um bom tempo, assim, com remoto, né? Então, toda essa, digamos, situação que o corona forçou a nós, pessoas de TI, a trabalhar em home office, porque nós conseguíamos, né, de um certo jeito, continuar o nosso trabalho, né, dentro das nossas casas, né? Para ti já é uma realidade já faz há muito tempo. Para mim, é uma realidade também que começou esse ano de maneira mais enfática, né? E o que eu percebi também foi isso. O mercado, ele tá, além de ele estar aquecido, ele está muito mais aberto
né, do que alguns meses atrás, porque, por exemplo, algumas vagas de TI que eram restritas às grandes capitais, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, né, a pessoa tinha que se mudar para lá, a pessoa tinha que, enfim, dar um jeito. Mas hoje ficava não, muito hoje as empresas entenderam o momento, foram forçadas, né, a evoluírem nesse aspecto, né. Então hoje está, digamos assim, uma carnificina, assim, entre aspas, assim, né. Tipo, o pessoal está se matando assim por desenvolvedores. E quem sai ganhando nisso somos a gente, né? Exatamente. Se a gente puder aproveitar isso, souber aproveitar, tá forte, né, para poder encarar essas vagas, porque e essa é uma dificuldade também que eu acho para quem está começando, assim, quando vem tempo de crise, por exemplo, até uns 4 anos atrás, dava para dizer que nós não estava em crise, estava numa alta, assim, tinha vaga a rodo. Startup estava surgindo do ladrão, assim, estava saindo para fora. E tinha muita vaga, pagando muito bem. E aí quando veio uma crise, aí eu brinco, começa a rolar a cabeça, né? Então começa a rolar, muita gente começa a ser desligada e poucos ficam firmes nas vagas, né? Muitas as pessoas que estão com uma base forte, não só técnica, né? De negócio também, que as empresas também valorizam muito isso. A pessoa que vai junto com a empresa desenvolvendo o produto. E agora as vagas estão ressurgindo. Pelo menos a percepção que eu tenho é que o mercado está voltando. Tomou aquele susto inicial, aparentemente já perceberam que existe uma luz no fim do túnel, que não é o apocalipse ainda. Então dá para investir, né? As empresas já guardaram dinheiro, sobreviveram à pior fase, que era a fase da incerteza. Agora eles começam a descobrir que não, vai. Mais adiante a gente consegue sair do outro lado. Então agora começa a abrir as vagas, abrir o capital. Mas eles estão limitando, e aí acho que é uma dificuldade normal do mercado, há muita vaga para quem já tem experiência. Porque a empresa não está disposta a investir em treinamento. E até porque muitas empresas foram forçadas ao home office e o onboarding da empresa para quem está remoto é muito mais difícil, se a empresa não está preparada. Então, ela prefere investir num programador mais experiente porque o risco é menor, na minha percepção. Mas sempre tem vaga, e se a pessoa está entrando agora se esforçar e tiver uma visão diferente do que apenas resolver problema técnico, estiver disposto a resolver problema real, né, do negócio, né, uma coisa é resolver um problema técnico, tá? Fazer um botão não está funcionando, fazer funcionar. Isso é útil. Mas se tu souber por que aquele botão está funcionando, e talvez a solução possa ser aquele botão não existir, ser automático, enfim, ter essa percepção do negócio, se mesmo a pessoa júnior que não sabe o técnico, ela sai na frente da pessoa que tem mais conhecimento técnico. Porque para o negócio, para quem está contratando, aquela pessoa tem uma visão que vai dar muito mais dinheiro para ela do que o cara que sabe apertar parafuso. Então, a Verdade, pessoa que está verdade. começando agora tem que se antenar nisso também. Não adianta só cumprir tabela de requisito técnico. É importante, mas não é o principal. É verdade. Tanto que eu me lembro dessa parte do teu slide e eu me lembrei de uma reflexão que eu tive um tempo atrás também. Sempre me falaram que software não arruma casa, né? Software, ele só representa aquilo que existe já nas empresas, os processos, né? Então eu fiquei pensando, cara, software, ele é sobre automação. Ele está aqui para automatizar processos. Então, tipo, ele não vai arrumar um processo, ele vai automatizar aquilo que existe, né? Então, realmente, essa tua dica, assim, para as pessoas que estão começando, cara, olha só, tenha em mente que o software aqui está para resolver um problema e não ser um problema. Então, cara, que problema que está disposto a resolver, né? Que problema que eu vou conseguir eliminar com isso aqui que eu estou fazendo? A parte técnica, às vezes, que nem tu falaste, por um botão, a gente às vezes perde um dia inteiro para configurar um botão. Mas beleza, cara, com uma pesquisa, a gente consegue, descobre, né? Mas, tipo, se tu perder 1 ou 2 dias no botão que nem precisava existir, é muito mais interessante tu entender o que está acontecendo, né? Então, Exato. realmente, E muito até interessante. Até pegando o gancho dessa frase, né, que tu falou que a tecnologia não vai criar um processo, né, ela vai automatizar um processo e deixar aquilo mais fluido, mais rápido, potencializar aquele processo.
Só que se o processo estiver errado, a tecnologia vai potencializar aquela empresa e ir pro buraco também. Então, Exatamente. tem que ter muito cuidado. E eu acho que faz parte do papel da pessoa técnica, da tecnologia, perceber isso e muitas vezes puxar o freio de mão e dizer, não, para aquele buraco a gente não vai. Porque se eu fizer isso aqui, a gente vai automatizar a falência da empresa. Exatamente. É pro outro Exatamente. lado que a gente tem que ajudar, porque às vezes a pessoa do negócio está enxergando, não está vendo o que a gente vê. E acho que a gente Exatamente. tem que ver esse outro lado também. Beleza. Bom, então tá, eu acho que nós estamos bem, acho que é isso. O pessoal aqui dando parabéns aqui para ti nos chats aqui, né? E realmente Eu foi perdi muito o chat bom. aqui. É. Ver se eu vejo. Tem ninguém Mas tá de falando boa. mal de mim. Né? Não falando mal, tá bom, né? Bom, Daniel, quero te agradecer então por estar aqui conosco, aqui, compartilhar o teu conhecimento, compartilhar a tua experiência, né? Creio que o pessoal que está começando aí vai se aproveitar muito disso, até o pessoal que já tem uma certa idade também, sempre acaba aprendendo uma coisa nova, né? Eu sempre, quando revisito esse assunto, não há vez que eu não tenha aprendido alguma coisa nova, né? Então, isso aí foi muito bacana, assim. Enfim, mais uma vez, obrigado por estar aqui, obrigado pessoal que assistiu também, que esteve aqui conosco, mais nesse encontro do Goofers. Segue a gente lá no Facebook, segue a gente lá no Telegram, né? Pesquise lá sobre as nossas redes, para tu ficar sabendo sobre os próximos eventos, né? E, bom, uma boa noite, fim de semana a todos. Eu acho que é isso, né? Muito obrigado pelo convite aí. Espero que tenha sido proveitoso. Para mim foi um enorme prazer poder participar. Que bom, cara, para nós também. Para nós também. Então, estamos bem.